Tá ligado aqui. Câmera também, né? Bem, senhores, bom dia. Vamos retomar o nosso estudo de direito penal na parte que trata da culpabilidade. Foi exatamente onde paramos. Só que a culpabilidade dá até mais trabalho que o estudo da antijuridicidade, porque no estudo da antijuridicidade nós examinamos as causas da exclusão apenas. Não se estuda elemento da antijuridicidade. Nós estudamos apenas as causas de exclusão, dizendo assim, olha, se não existe nenhuma causa da exclusão, nem legal, nem supralegal, o fato, além de ser típico, ele é antijurídico. Então você vai para a eliminação. Não existe nenhuma causa da exclusão da antijuridicidade, não tem legítima defesa, não tem estado de necessidade, não tem estrito cumprimento do dever legal, ora bolas. Então o fato típico é o quê? É antijurídico, é ilícito, houve um injusto. Mas quando nós vamos estudar a culpabilidade, que é o momento em que olhamos para a pessoa do autor do injusto, nós não estudamos só as causas de exclusão dela, nós estudamos os elementos da culpabilidade e as causas de exclusão. Então nós falamos dos elementos na aula passada, a imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Em outras palavras, nós vimos que o sujeito só vai ser culpável se ele tiver discernimento, se ele tiver condições de compreender que o fato é típico e antijurídico, e ele também só vai ser culpável se naquele momento em que ele realizou a conduta ele poderia ter feito outra coisa, se ele tinha escolha. Então nós vamos dizer assim, olha só, autor do injusto penal, você é uma pessoa com discernimento, não é um doente mental, não é um menor de 18, você é uma pessoa com discernimento, você compreendia que o fato era típico e antijurídico, ou tinha condições de compreender, porque tem discernimento, você tinha condições de compreender que o fato era típico e antijurídico, você não estava em erro, e poderia muito bem, graças a isso, ter agido de outra forma. Tem discernimento, compreende a ilicitude e poderia ter agido de uma forma diferente. Então, você é culpável. Aí nós estávamos examinando as causas de exclusão disso. O que exclui a imputabilidade, que é o domínio da consciência e domínio da vontade, o que exclui a imputabilidade, para depois estudarmos o que excluiria o potencial consciência da ilicitude e o que vai excluir também a exigibilidade de conduta diversa. Paramos no meio desse caminho aí, porque a culpabilidade que é composta de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Estávamos vendo somente as causas de exclusão desse elemento. E eu falei, se um desses elementos for afastado, vai ser afastada a culpabilidade. Falar assim, só tem um detalhe, o sujeito não era imputável. Então não é culpável. Porque se ele não tem discernimento, você não vai esperar que ele tenha condições de compreender a ilicitude, né? Você não vai exigir dele uma conduta diferente, o cara não tem discernimento. Agora, às vezes o sujeito tem discernimento, mas faltou naquele momento a capacidade de compreender a ilicitude, faltou a ele o potencial. Aí afasta-se a culpabilidade também. E tem outros casos que o sujeito tem discernimento, tem condições de compreender que o fato é típico e jurídico, mas alguma coisa retirou dele a capacidade de escolha, tiraram dele a chance de tomar uma decisão, fazer uma opção. Ele não tinha outra coisa a fazer. Então não poderíamos exigir dele uma conduta diversa. Aí também é afastada a culpabilidade. Então ficamos estacionados aqui, nos casos de exclusão da imputabilidade, que nós chamamos de inimputabilidade.
Aí vimos a inimputabilidade pela menoridade e pela doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que eu falei que não vem um caso, numa prova de penal, fazer essa distinção. Quais são as doenças mentais, o que é esquizofrenia, quem é o psicopata, fazer essa análise, mas o que seria a pessoa com retardamento, o que seria o desenvolvimento mental incompleto, nada disso vai ser perguntado numa prova de penal. Normalmente eles colocam doença mental, ou a transcrição mesmo do artigo 26, aquele que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado era o tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o característico do fato e de agir de acordo com esse entendimento. O artigo 26. E eu até mostrei, me lembro muito bem disso, que a menoridade, o critério era puramente biológico. Quantos anos ele tinha no momento da conduta, da ação ou da omissão? Porque o artigo 4º diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, no momento da conduta, pouco importando o momento do resultado. Então esse é o momento do crime. Pois é, quantos anos ele tinha no momento do crime, no momento da conduta? Quantos anos ele tinha? Menos de 18? Então ele nem cometeu o crime. Ele não sabia o que estava fazendo. Um critério puramente biológico. A menoridade é critério biológico. Não se discute se, embora com pouca idade, ele conseguia entender o que estava fazendo. Não se discute. O juiz não dá nem brecha para uma discussão como essa. Junta-se lá a certidão de nascimento, mostrando, olha só, na data do fato, ele tinha menos de 18. Critério biológico. Quem tem menos de 18 não sabe o que faz. Assim diz o legislador. A doença mental já o critério é outro, o critério é biopsicológico, foi exatamente o ponto onde paramos. O critério é biopsicológico, eu tenho que saber, primeiro, se ele tem a doença ou não tem a doença, e confirmando isso, não, ele é portador de tal doença. Agora eu tenho que ver se no momento da conduta, em virtude da doença, ele era totalmente incapaz de entender, ou se ele tinha alguma condição de entender. Porque eu falei assim, é muito simples o critério do legislador. Uma pessoa que tem total capacidade para entender o que está fazendo, pega a pena na íntegra, pena total. Não tendo nenhuma capacidade, artigo 26, é isento de pena. Mas quando o sujeito ele tinha alguma capacidade, ele não tinha a plena, ele não tinha os 100%, mas ele tinha alguns por cento, ele tinha alguma condição de entender o que está fazendo, tem alguma pena. Parágrafo único. Então, capacidade total, pena total, capacidade nenhuma, pena nenhuma, alguma capacidade, alguma pena, que o juiz pode substituir por medida de segurança. Então, o critério é biopsicológico. Basta dizer, excelência, o sujeito tem esquizofrenia, basta dizer isso? Não, tem que mostrar que o sujeito que tem esquizofrenia, naquele momento estava surtado, e o surto que ele teve retirou completamente a capacidade de entender o que estava fazendo. Porque, em tese, a pessoa pode ter a doença e compreender muito bem o que está fazendo. Então, o legislador é muito claro no artigo 26 em relação a isso, critério biopsicológico. Agora vamos ver a última causa da exclusão da imputabilidade, que é a embriaguez completa. Mas não é a embriaguez completa só. Né? O artigo 28 fala embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Por caso fortuito ou força maior. Então vamos detalhar isso aí. Quando o legislador fala embriaguez, o que a pessoa que está lendo o código pela primeira vez pensa? Bebida alcoólica. É a primeira coisa. Você olha lá, embriaguez completa, então o sujeito toma um porre, já pensa logo em bebida alcoólica. Mas o legislador
não está se referindo só à embriaguez gerada por bebida. Qualquer substância várias substâncias podem levar o sujeito ao estado de embriaguez. Um medicamento, uma mistura, uma combinação qualquer. Bebida alcoólica é o mais comum. É até a situação que mais aparece nos problemas de prova. O sujeito está embriagado, bebida alcoólica. Ele pode ficar embriagado com droga, cocaína, pode ficar embriagado com êxtase, ficar embriagado com heroína. Só que a embriaguez gerada por drogas, por substâncias consideradas entorpecentes, aquelas substâncias que se encontram na tabela da Anvisa, aí nós vamos aplicar a lei de drogas. E nós vamos estudar a lei de drogas. A lei 11.343 de 2006 trata da embriaguez gerada por droga, dizendo que se o sujeito ele está embriagado porque ele é um dependente, ele é isento de pena, porque eles equiparam a doença. Tem autores que têm horror a isso, né? Falam assim, esse negócio de dizer que o sujeito dependente químico é um doente mental é uma forma de estereotipar, é uma forma de diminuir o sujeito, de segregar, doente, é doente. Mas o tratamento da lei é esse. Tem gente que acha um absurdo. Você não pode dizer que o sujeito ele é dependente químico, então é doente. Isso é uma forma de rotular. Isso aí é um estereótipo, isso é inadmissível. Mas tudo bem, mas que a legislação trata como doente, trata, porque o critério é o mesmo. O sujeito é dependente químico. E no momento da ação da omissão, em razão da dependência, ele não tinha nenhuma condição de entender o que estava fazendo. Ele é isento de pena, diz a lei de drogas. Agora, não sendo dependente químico, ele não é um dependente de droga. Ele está sob o efeito da droga. Ele é isento de pena? Depende. Só se ele ficou sob o efeito por caso fortuito ou força maior. Então, o dependente ele é tratado aqui, na equiparação à doença. E a pessoa que está sob o efeito da droga, aí o tratamento da lei de drogas é igual a esse aqui, da embriaguez. Então nós vamos pensar assim, o sujeito é embriagado, qual substância? Se for droga, lei de drogas. Agora, se for uma outra substância não taxada como droga, substância entorpecente, Código Penal. Tá? Então, se eles falarem em bebida alcoólica, perfeito. Bebida alcoólica, cola de sapateiro, são substâncias que você pode colocar aqui no Código Penal. Cocaína, heroína, êxtase, crack, aí vamos cair na lei de drogas. E o legislador não fala também assim, embriaguez por caso fortuito. Ele fala embriaguez completa. O que seria ficar completamente embriagado? Em medicina legal, a gente aprende que a embriaguez tem vários estágios, que quando uma pessoa se embriaga, ela tem a fase da excitação, em que o indivíduo ele perde algumas das suas características. E para quem conhece, já identifica logo, não está legal. Assim, se eu não conhecer o sujeito, eu acho que ele é daquele jeito. Mas eu conhecendo, esse cara não está bem, não está legal. Ele é quieto, ele é caladão, fechadão, normalmente até mal-humorado, está falando pelos cotovelos, o sujeito está contando piada. Se eu falar que tem uma menina que gosta dele, que quer conhecer, o cara fica querendo se esconder, mas não, agora ele está mexendo com as mulheres. Assim, você nota que o sujeito, ele deu um passo na embriaguez. É a fase da excitação, que em medicina legal chama de a fase do macaco. É bastante apropriado, a fase do macaco, porque assim, o sujeito perdeu a noção, né? Perde essa noção, e aí você está ali equiparado ao macaco. Aí o sujeito continua a se embriagar. Ele continua tendo contato com a substância. Aí ele vai chegar a uma segunda fase da embriaguez.
que é a fase da depressão. Medicina legal, fase da depressão. Fase que normalmente, isso daí não é um padrão, né? Isso daí não é absoluto, mas normalmente o sujeito ele fica mais quieto, fica mais fechado. E aquelas pessoas que já têm uma tendência à violência, já são pessoas agressivas, essa agressividade normalmente aflora nessa etapa, a fase intermediária da embriaguez. Por isso que normalmente nessa fase da depressão acontecem uns crimes de sangue, e aí a fase da depressão passou a ser chamada de fase do leão. Esse é o momento que em algumas pessoas aflora a agressividade, a violência, os crimes de sangue, então o sujeito deixa de ser macaco e passa a ser leão. Aí ele continua a ter o contato com a substância que vai levá-lo à embriaguez completa, e aí ele chega à fase máxima, ele chega à fase do porco, e também bastante apropriado, né? A fase do porco é a fase da alucinação, é a fase que o sujeito cai na lama, então a equiparação também é muito adequada. É a fase do porco, o sujeito fica completamente alucinado, o sujeito perde a noção do que está fazendo, não entende o que está fazendo, não vai lembrar do que está fazendo. Se você contar para ele, cara, você não sabe o papelão que você fez ontem, ele vai dizer, pelo amor de Deus, nem me conta. Porque ele não lembra, o sujeito ficou completamente embriagado, o sujeito vai acordar no local e dizer, como é que eu vim parar aqui? Como que aconteceu? Onde que eu estou? É nesse nível. Então você tem a fase da excitação, que o sujeito pode chegar, às vezes, um pequeno gole de uma bebida alcoólica, ou um copo, ou 2 copos, cada um tem o seu limite, cada organismo vai reagir de uma forma. Aí ele continua, fase da depressão, continua, fase da alucinação, fase do porco. Então, quando o legislador fala em embriaguez completa, ele está se referindo a esse estágio em que o sujeito já não entende mais o que está fazendo, e não uma fase inicial da embriaguez. Porque ele até trata da embriaguez incompleta, e diz que a embriaguez incompleta o sujeito vai responder. A embriaguez completa é que pode gerar a isenção de pena, desde que ela tenha sido gerada por caso fortuito ou força maior. O que seria ficar completamente embriagado por caso fortuito? Ficar completamente embriagado por caso fortuito é não saber, ficar embriagado por não saber o que está ingerindo. Ou então, sabe o que está ingerindo, mas não sabe os efeitos daquilo que está ingerindo. Então, quando se fala em Boa Noite Cinderela, que é a expressão usada até pela imprensa, o Boa Noite Cinderela é um caso fortuito, embora caia na lei de drogas, porque o que colocam na bebida da pessoa, da vítima, é droga, mas é o exemplo do caso fortuito. Você não vai chegar para esse indivíduo, vítima de um Boa Noite Cinderela, falar assim, cara, mas você não podia ter ficado embriagado. Ele fala, mas como que você fala isso para mim? Colocaram coisa na minha bebida, eu não sabia. E quando nós usamos a expressão caso fortuito significa sem dolo e sem culpa. Nós até estudamos os excessos nas excludentes de licitude, os casos de excesso, e eu falei do excesso por caso fortuito, sem dolo e sem culpa. É algo imprevisível. Você tinha que ter cuidado na hora de ingerir tal substância. Que cuidado, eu nem sabia o que estava ingerindo. Foi um caso fortuito. Eu nem sabia. Ou então o sujeito sabe o que está ingerindo, mas não sabe da consequência daquilo, do efeito, do teor da substância. Você não sabia que estava ingerindo tal substância? Sabia. Então por que você ingeriu? Você queria ficar embriagado? É isso? Você queria encher a cara? Você queria ficar doidão? Não. Eu não sabia que essa substância tinha esse efeito. Caso de combinação de alguns medicamentos. Eu não sabia que combinando esse remédio com aquele outro poderia gerar esse efeito de alucinação. Eu não sabia que pegando esse remédio e misturando com o mínimo de bebida alcoólica, eu ficaria alucinado.
Eu não sabia. Então sabia o que estava ingerindo, mas não sabia das consequências. E quando nós viajamos por aí, não precisa nem ir muito longe, não precisa nem pensar no exterior. Até aqui, em outras regiões do Brasil, sempre tem uma bebidinha que você nunca ouviu falar, sempre tem. Que o Brasil é uma mistura de cultura, uma riqueza cultural em todos os níveis, é uma mistura muito grande de várias culturas. Aí você vai viajando no Brasil e vai vendo que você não conhece nada. É a pessoa que fica só no Rio de Janeiro. Aí ela acha que o Brasil é o Rio de Janeiro. Quando ela começa a viajar, ela conhece coisas que ela nem imaginava. Então tem essa história de você chega numa cidadezinha, no exterior então nem se fala. O que é isso aí? Ah, isso é uma bebida que o pessoal toma. Eu nunca ouvi falar. Não, como não? Aqui o pessoal bebe direto. Uma vez mesmo, eu vi uma garrafa estranha, negócio feio, aberto. Aí eu prestei atenção, eu fui olhar mais de perto, era um cogumelo boiando. Eu pensei, esse cara, o cogumelo boiando na bebida, que é isso? Ah, isso daí é uma cachaçinha. Eu falei, que cachaçinha? Um cogumelo? Não, é fraquinho. Que fraquinho que? Um cogumelo boiando, isso daí vai dizer para mim que isso daí é fraquinho? Não, você não conhece nada. Eu falei, é melhor não conhecer. Prefiro não conhecer. Que história é essa de uma bebida que tem um cogumelo boiando, não tem nem rótulo nem nada? Quer dizer, você vai vendo um monte de bebida que talvez o sujeito até te convença, que até a avó dele bebe, que aquilo é tranquilo, faz doce e tudo mais, aí você bebe um pouquinho daquilo e fica alucinado. Isso seria caso fortuito, eu não sabia dos efeitos dessa substância. Força maior é muito fácil, né? Força maior, bobeira. Se perguntarem isso, já perguntaram, a CESP, o UNB já fez uma questão bobinha, né? Sobre embriaguez por força maior. Força maior, o sujeito é forçado a ficar embriagado. Isso pode acontecer com um roubo. O agente obriga a vítima a ficar embriagada, porque assim ela não vai oferecer qualquer tipo de resistência, está embriagada. Então pode beber isso daí, se eu não te mato, bota a arma na cabeça do sujeito, ele vai ficar completamente embriagado. Ah, e daí? E daí que o sujeito totalmente embriagado por caso fortuito e força maior, ele vai ser isento de pena com relação a qualquer fato típico antijurídico praticado, qualquer injusto. O sujeito estava totalmente embriagado por caso fortuito e força maior e causou lesão corporal e dirigiu na contramão e atropelou e matou. Aí xingou o policial rodoviário que parou, ele xingou, aí tentou meter a mão na cara, mas o sujeito estava completamente embriagado por caso fortuito ou força maior. Claro que o policial não vai dizer, isso daí é uma embriaguez por caso fortuito. Não, o sujeito vai ser levado, vai responder, aí se for caso de inquérito, inquérito, se for caso de processo, o ônus da prova acaba que alega. Eu estou vendo um sujeito está embriagado, praticou um fato definido como crime e eu vou tomar as devidas providências. Aí ele diz assim, mas essa embriaguez foi gerada por caso fortuito, por força maior. Então você que prova. Eu provo a existência do fato, eu provo a autoria. Foi você que fez aquilo, estava completamente embriagado. Aí ele alega, mas foi por caso fortuito. Então agora esse é problema teu, agora você faz a prova. O ônus da prova acaba que alega. As pessoas confundem esse ônus da prova acaba que alega com o ônus da prova acaba quem acusa. Não, quem acusa tem o ônus da prova. Mas quando você se defende e você vai desconstituir aquele fato que está sendo mostrado, está sendo provado contra você, é você agora que tem o ônus da prova. Você não é nem obrigado a se defender no processo, mas quando você apresenta uma tese defensiva, agora, você tem que provar. Porque entre você não provar nada e você ficar calado vai dar no mesmo. Já que você está dizendo que foi por caso fortuito, então prova que foi por caso fortuito. Porque a polícia, o Ministério Público, eles não vão correr atrás disso. Eles vão dizer, fulano estava embriagado. Então é uma prova que não é das mais fáceis. Eu não sabia o que eu estava ingerindo. Não é uma coisa tão fácil assim. É uma briga boa
num processo criminal. Mas nos concursos eles têm que dizer, né? Eles não podem falar, o sujeito estava embriagado, e aí? E aí? A banca tem que dizer. Essa embriaguez era completa ou não era completa? A embriaguez foi gerada por caso fortuito ou por força maior? Tem que dizer para eu responder qual a consequência jurídica, se vai ficar isento de pena ou não. Então, a embriaguez completa por caso fortuito e força maior, o sujeito é isento de pena. Uma embriaguez incompleta, por caso fortuito e força maior, o sujeito pega a pena embora com redução, mas ele vai ser punido, porque a embriaguez é incompleta. Agora, a gente tem que ter alguns cuidados com a nomenclatura. Vamos lá. Eu disse que a embriaguez que vai isentar de pena segundo o artigo 28 é completa, caso fortuito e força maior. Olha o que a banca vai fazer. Vai falar de embriaguez voluntária. Que a embriaguez voluntária isenta de pena. Mentira. Que isenta de pena é que está no 28, completo, caso fortuito e força maior. A embriaguez voluntária, ela não é criminosa. Porque a embriaguez voluntária significa que o sujeito quis ficar embriagado. E isso é crime? Você ficar embriagado é crime? Você beber até cair, beber até morrer, é crime? Não. Não existe o crime de embriaguez. Nós temos no Código de Trânsito Brasileiro a embriaguez no volante, aí é outra história. Eu estou falando de embriaguez. O sujeito agora vai para um bar, me veio uma garrafa de cachaça, vou beber até morrer. É crime? Não. A lei de contravenções trata da apresentação no trabalho em estado de embriaguez, aí é outra coisa. Eu estou falando só na embriaguez. Consequência na esfera trabalhista, na esfera administrativa, com certeza. Funcionário público, policial rodoviário, aparece no trabalho totalmente embriagado. Uma série de consequências. Mas não existe o crime de embriaguez. Embriagar-se, pena, não tem. Então, tomar um porre, isso daí não é nada. Só que também não é desculpa para a prática de algum fato definido como crime. Se o sujeito praticar um crime completamente embriagado porque ele quis ficar embriagado, a embriaguez foi voluntária, ele vai responder normalmente por esse crime. Aí tem alunos, né, que já pegam lá na frente, já vão lá na frente e já vêm com a pergunta, dizendo assim: professor, mas aí eu não consigo entender o seguinte: para o sujeito ser considerado culpável, precisa haver imputabilidade. E a imputabilidade é discernimento, é domínio da consciência e domínio da vontade, não é isso? O sujeito só é culpável se ele ele só vai ser merecedor da reprovação da ordem jurídica se ele tiver discernimento. Uma pessoa completamente embriagada, mesmo que por vontade própria, mesmo que essa embriaguez tenha sido voluntária, mas ela está completamente embriagada, ela não sabe o que está fazendo. E aí não acaba entrando em choque com o que nós aprendemos, de que para que o indivíduo seja considerado culpável, ele precisa, primeiro passo, ter discernimento, domínio da consciência, domínio da vontade. Se o sujeito estava completamente embriagado, mesmo uma embriaguez voluntária, ele não sabia o que estava fazendo. E aí como é que eu vou dizer que o sujeito é culpável? Não faz sentido, está batendo de frente com a própria base de raciocínio quanto à culpabilidade. Tem uma explicação. Realmente o sujeito, quando ele pratica a conduta, mesmo numa embriaguez voluntária, embriaguez dolosa, o sujeito quer ficar embriagado, quando ele pratica a conduta, ele não sabe o que está fazendo. Mas como é que a gente consegue responsabilizá-lo? Qual é a saída para justificar a punição desse cara que não sabia o que estava fazendo no momento da conduta? É a teoria
da Axio Libera in Causa. Teoria da Axio Libera in Causa. É a teoria adotada para os casos de embriaguez, que determina que o exame da capacidade desse indivíduo seja feito no momento da resolução, ou seja, no momento em que ele decide ter o contato com a substância, e não no momento da ação da omissão. Porque no momento da ação da omissão, o embriagado, seja lá o motivo, seja qual for o motivo da embriaguez, no momento da conduta, ele não sabe o que está fazendo, mesmo que ele tenha ficado embriagado de propósito, mas ele não sabia o que estava fazendo. Então eu não posso, na análise da embriaguez, eu não posso tomar como referência o momento da conduta, como eu faço com relação à doença. No momento da ação, da omissão, ele tinha condições de entender, no momento da conduta ele tinha condições de entender. Eu não posso fazer isso na embriaguez, porque quanto à embriaguez, adota-se a teoria da Axio Libera in Causa. No momento da conduta, ele realmente não sabia. Mas no momento em que ele decidiu ter contato com a substância, ele tinha condição de saber que, ficando embriagado, ele perderia o controle, perderia a noção e ficaria sujeito à prática de infrações. Então é assim, você vai beber? Vou encher a cara. Você sabe que ficando completamente embriagado, você vai perder o controle de você mesmo, a sua consciência, da sua capacidade, do seu discernimento vai ser afetado. Você sabe que se ficar embriagado, você vai perder a noção. E perdendo a noção, você pode vir a cometer crimes. Mas você vai ficar embriagado assim mesmo. Você quer ficar embriagado? Então fique sabendo que embriagado, se você esfaquear alguém, atropelar alguém, se você agredir alguém, gestos, sinais, verbalmente, fisicamente, se você usar documento falso, o que você praticar, o ilícito que você praticar, em estado de embriaguez, você vai responder como se estivesse em perfeito estado de consciência. Ah, mas mesmo não sabendo, é por causa da teoria da Axio Libera in Causa. No momento em que você decidiu ter o contato com a substância, era previsível que, ficando embriagado, você pudesse vir a praticar crimes. Embriaguez culposa, outra armadilha que eles vão colocar na prova. A embriaguez culposa exclui a imputabilidade? Não. Porque eu tenho que lembrar do artigo 28. O que exclui é a embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Caso fortuito, sem dolo, sem culpa. Por força maior, o sujeito também foi obrigado a ficar nesse estágio. Aqui, na embriaguez voluntária, ele quer ficar embriagado. A embriaguez é dolosa. E aqui, a embriaguez é culposa. Aí muita gente pensa, como que o sujeito vai ficar embriagado sem querer? Porque a embriaguez culposa é a embriaguez sem querer. É possível? Claro que é possível. Claro que é possível. O sujeito pode chegar depois do trabalho a um bar, a um restaurante, e pensar assim, eu estou estressado, hoje é sexta-feira, final do expediente, só bebendo alguma coisa para dar uma relaxada. Não quero ficar embriagado não. Deus me livre ficar embriagado, que vexame, coisa horrível, tem horror a isso. Só para dar uma relaxada. Aí ele bebe um chopp, uma caneca de chopp. Aí ele pensa, puxa, esse daí foi só para matar a sede, vem um segundo. Aí ele bebe o segundo, ele pensa, engraçado, esse chopp tá fraco. Por quê?
como se eu tivesse bebido Coca Zero. Não está fazendo efeito nenhum. Deve estar com água esse troço aí. E o sujeito nem espera, porque não é assim na hora. Tudo bem que o álcool ele é digerido já em primeiro lugar, né? Nas primeiras coisas digeridas, o álcool vem direto, mas não é também assim instantâneo. Espera um pouco, né? Aí o sujeito não, bebeu um para matar a sede, bebeu o segundo, tá aguado, terceiro. Aí quando ele bebe o terceiro, ele sente já o efeito, aí ele está relaxado, aí já começa a rir, já não está mais tão reclamão, tão rabugento. Ele está completamente embriagado? Não está. Ele sabe ainda, está entendendo o que está acontecendo. Ele não quer ficar embriagado. Aí ele pensa, então eu vou tomar um quarto, né? Porque eu não tô mal, eu estou relaxado, eu estou alegre. Quarto. Aí tomou o quarto chopp. Agora o sujeito está sentindo o barque. Aí dá vontade de ir ao banheiro. Quando dá vontade de ir ao banheiro, porque a embriaguez ela dá sinais. Ela dá sinais. Então ela avisa que ela está chegando. Aí chegou ao banheiro. Quando ele levanta para ir ao banheiro, aí ele esbarra na mesa ao lado. Quer dizer, perdeu o equilíbrio. Ele já está perdendo o equilíbrio. Ele já não consegue ficar normal, parado, em linha reta, não consegue. Ele já dá uma esbarrada. Aí esse é um sinal. E o sinal mais grave é o indivíduo morrer de rir disso. Porque se eu esbarro na mesa de uma pessoa num bar, eu vou morrer de vergonha, eu pedi mil desculpas. Pelo amor de desculpa, quebrou alguma coisa. Mas se eu esbarro na mesa de alguém e morro de rir, isso não tem graça. Então se eu morro de rir, não está bem, não está legal. Olha a embriaguez dando sinais. Aí o sujeito vai até em busca do banheiro. Aí ele entra onde? Na cozinha. Outro sinal. O sujeito não consegue se localizar. E se o garçom não avisa, o sujeito é capaz até de urinar ali na pia da cozinha. Assim, o sujeito tem que parar. Ele não quer ficar embriagado, então para. Porque o corpo está dando sinais. Aí ele se perde no restaurante, depois de um tempão, ele chega ao lugar dele. Aí morre de rir, aí conta isso rindo. Então para. Bem. Aí não, é porque eu vou tomar mais um e fechar. Aí sempre tem o amigo do fundo do poço que diz assim, é porque você não comeu nada. Aí ele acha que comendo alguma coisa ele pode beber o dobro. Aí ele pensa, não está adiantando. Claro, e o sujeito come, ele acha que pode beber o bar inteiro que ele comeu. Aí ele come alguma coisa, bebe mais, aí está sentindo que ele está perdendo o controle mesmo. Aí quando ele fala, cara, agora tem que parar. Aí ele admite, porque ele não quer ficar embriagado, ele não quer. Ele admite, eu não estou bem. Eu vou ficar daqui a pouco alucinado, aí eu vou dar vexame. Aí vem o amigo maligno, né, e fala, então tá bom, saideira. Na saideira, ele fica embriagado, completamente embriagado. Essa não é embriaguez culposa. Como que não existe? Existe. O sujeito acha que ele tem o controle. Só vou beber mais um, só mais um, só mais um. De repente, o sujeito pirou, completamente embriagado. Praticando algum fato descrito como crime nesse estado, ele vai ter algum benefício? Não. É isento de pena por caso fortuito ou força maior. E se a embriaguez for incompleta, por caso fortuito ou força maior, a pena é diminuída. Mas o legislador não fala nada da embriaguez dolosa, a embriaguez culposa. Então o indivíduo responde normalmente como se estivesse bem, por causa da teoria da actio liberi causa. No momento em que você decidiu ter contato com a substância, você sabia que poderia ficar embriagado. Então você deveria ter tomado cuidado, porque embriagado perderia a noção das coisas. Mas como te faltou cuidado, você não foi cauteloso ao ter contato com a substância, o que aconteceu? Você ficou completamente embriagado, embriaguez culposa. E agora vai responder por todos os crimes praticados, mesmo nesse estado.
Existe a embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada é a pior de todas. E essa é tratada pelo legislador. Tudo bem, num artigo que não faz parte do nosso programa, que é o artigo 61. O artigo 61 fala das circunstâncias agravantes, tem a ver com pena. Mas alguém confia plenamente no examinador? Alguém confia assim, isso está no 61. Se está no 61, não pode cair. Alguém confia? Eu não confio. Eu não confio. Como também foi na prova da Polícia Federal recentemente, que eles fizeram uma questão sobre crime continuado. E o crime continuado está no artigo 7.1. O artigo 7.1 é o artigo referente à pena. Estava no programa? Pena? Teoria da pena para a Polícia Federal? Não. Então não podiam fazer uma questão sobre crime continuado. Né? E fizeram. Anularam? Não. Nunca anulam. Nunca. Eles anulam quando eles fazem uma questão que eles mesmos sentem vergonha. Assim, puxa, tudo errado. Aí eles anulam. Um negócio muito gritante. Questão fora do edital, eu não lembro de ter visto no penal eles falaram assim, isso daí está fora. Porque a gente se referiu, eu não lembro de alguma questão assim, porque houve uma referência a um instituto que não estava no edital, um artigo fora, eu não lembro. Eles fingem que não notaram e dane-se, e você fica com aquela nota prejudicada por causa de uma bobagem. Então, vamos ver esse negócio da embriaguez pré-ordenada, até para não ser confundida com a embriaguez por caso o fortuito fosse maior. Temos que saber, aqui isenta por caso o fortuito fosse maior. A pré-ordenada, ela não isenta e pior, ela agrava a pena do sujeito com relação a qualquer crime. Nós vamos agravar a pena do sujeito na prática de qualquer crime em caso de embriaguez pré-ordenada. Porque embriaguez pré-ordenada é aquela embriaguez que o sujeito realiza para ter coragem de cometer crime ou para usar como desculpa. Então o sujeito faz tudo premeditado, né? Por isso que é chamado de pré-ordenada. É uma embriaguez premeditada, uma embriaguez que é armada. Quero matar aquele indivíduo, mas assim com a cara limpa eu não consigo, não tenho coragem. Então eu vou me embriagar para ter coragem de matá-lo. Ou então eu vou me embriagar porque se descobrirem que fui eu vou usar isso como desculpa. E olha que muita gente usa embriaguez como desculpa para um monte de coisa, né? Não só para isso, não. Eu estava embriagado, né? Essa história é velha pra caramba. Essa história não cola em situação alguma. Vai colar na justiça? Eu estava embriagado. Meu filho, você se embriagou para fazer o que fez. Ainda tem mais. O indivíduo, quando ele está na embriaguez pré-ordenada, ele está se embriagando para cometer crime, essa embriaguez nunca vai ser completa. Nunca. Ela vai ser sempre uma embriaguez incompleta. E o que isenta de pena é a embriaguez completa. A pré-ordenada nunca vai ser completa. Por quê? Porque se for completo, o sujeito vai ter que esquecer o propósito. Eu quero matar um indivíduo, mas eu não tenho coragem. Sóbrio, eu não tenho coragem. Então eu vou me embriagar para ter coragem. Aí eu fico um pouco embriagado, né? Eu fico numa fase intermediária para eu lembrar o porquê eu me embriaguei. Porque se eu ficar completamente embriagado, eu não vou matar o sujeito. Eu vou acordar no dia seguinte na calçada, o cachorro lambendo minha cara, porque eu passei a noite inteira cantando com o pessoal, fiz amizade, karaokê, assim, eu esqueci o propósito, fiquei completamente embriagado. Seria até um mafioso executado, né? Um mafioso, você tem que fazer o serviço tal, matar fulano. Aí o sujeito vai matar, só que ele precisa se embriagar, fica completamente embriagado, não mata ninguém, dança, canta, no dia seguinte ele é executado pela própria máfia. Diz assim, esse cara não presta. Então a embriaguez pré-ordenada é uma embriaguez incompleta e que agrava a pena no sujeito, qualquer que seja o crime praticado, qualquer que tenha sido o crime praticado, segundo o artigo 61. E temos uma embriaguez que essa aqui eu só falo por cautela, para dormir tranquilo, que é a embriaguez
patológica. Porque essa daqui eu aposto que não vai cair, mas eu já disse algumas vezes, né? Quando a gente aposta, assim, fala não vai cair, é bom falar assim, não vai cair, mas só por cautela, vamos falar, porque se eu disser somente não vai cair, então não vou falar, aí das profundezas do inferno vem a questão, só porque eu falei que não iria tratar do tema. Então eu digo, isso aqui não cai, mas eu vou falar para evitar qualquer surpresa. A embriaguez patológica ela é muito estudada na medicina legal, que é aquele caso que o corpo reage de uma forma inesperada. O sujeito tem uma predisposição à embriaguez. Normalmente acontece com pessoas que têm casos de alcoolismo na família. É do organismo. Aquele indivíduo que nunca teve contato com tal substância, num dia que tem um contato ainda que mínimo, fica alucinado. Poxa, isso é muito estranho, né? Isso é fora do normal. Por isso que é chamado embriaguez patológica, é doentia, é uma embriaguez muito fora do normal. O sujeito nunca bebeu, aí um dia comeu um bombom de licor, pronto, alucinado, embriaguez completa. Essa é uma embriaguez patológica. E em medicina legal nós aprendemos que isenta o sujeito de pena na primeira vez. Por que você foi embriagado? Eu não entendi também, é porque eu comi um bombom de licor, eu nunca tive contato com álcool. Eu comi um bombom de licor e aí eu não lembro mais nada. Aí vem perícia e tudo mais e comprova, olha, o sujeito realmente não pode ter contato com tal substância porque ele fica alucinado, embriaguez patológica. Em relação a esse primeiro fato, ele é isento. Mas se ele tiver contato de novo com essa substância, tiver contato de novo, ele sabe que está ingerindo aquela substância, que ele também sabe que não pode ingerir. Aí ele responde. O sujeito come um bombom de licor, fica alucinado. Ele não sabia que meu corpo reagiria a embriaguez patológica. Aí está isento. Aí uma semana depois, ele vai a uma festa, ele leva um monte de bombonzinho de licor no bolso, porque no auge da festa, quando a gente estiver assim no clima, ele come um bombom, tipo um Máscara, né? Você bota igual o filme Máscara. Aí o sujeito tem que ser responsabilizado, porque aí ele ficou embriagado de propósito. Aí é voluntário. Então essas daqui vão aparecer como resposta errada, direto. A pré-ordenada corre o risco de cair, embora esteja num artigo que não é pertinente ao edital. E a embriaguez patológica, eu acredito que não caia, mas é bom saber, porque se aparecer, com certeza é a resposta errada. O que exclui, volto a dizer, é por caso fortuito, por força maior. E se for droga? Se for droga, lei de drogas, que ainda vamos estudar. Bem, falta ver o potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência é o que se espera de um indivíduo imputável. O que nós esperamos de um indivíduo que tem domínio da consciência e domínio da vontade? O que nós esperamos de uma pessoa normal, uma pessoa lúcida, uma pessoa que sabe diferenciar o certo do errado? O que esperamos dessa pessoa maior, que não é doente, que não é dependente químico? O que esperamos dessa pessoa? Que ela tenha potencial consciência. Eu não estou dizendo que ela deva ter consciência. Ela precisa ter potencial consciência. Eu posso não ter consciência da ilicitude, praticar um crime e ser punido por ele, sem ter consciência da ilicitude, mas eu tinha potencial. E tendo potencial, já era. Eu vou entrar pelo cano. Não é imputabilidade de consciência, é imputabilidade potencial consciência. Eu tenho que ter os atributos necessários para compreender a ilicitude.
Mesmo que eu não tenha compreendido, mas eu tinha os atributos necessários para isso. Eu tinha o potencial, a capacidade de perceber que o fato é típico e antijurídico. E é o que normalmente se espera de uma pessoa imputável. Se você tem discernimento, você tem a capacidade de compreender que o fato é típico e antijurídico. Eu olho para o indivíduo e falo assim, você é um cara normal, você é um adulto, é normal. Não tem nada aí que possa me contradizer. Assim, você não tem nenhuma característica que mostre para mim que você não tenha domínio da consciência, domínio da vontade. Então você tinha condições de entender que o fato era típico e jurídico. Você tinha um potencial. E é verdade, é o que acontece. Pessoas imputáveis são pessoas com potencial consciência de licitude, salvo o caso de erro de proibição. Então só existe um fator capaz de excluir esse potencial. É o erro de proibição. O erro de proibição está disciplinado no artigo 21 do Código e vai atingir esse elemento aqui. O sujeito é imputável. O sujeito tem discernimento. Não é menor, não é doente mental, tem discernimento. Mas faltou a ele o potencial. Ele perdeu o potencial. Ele perdeu a capacidade de compreender. Ele estava em erro. Ele pensou que o fato era permitido, mas na verdade é proibido. E ele pensou dessa forma, perdendo assim a capacidade de compreender. Ele jurou que o fato não era nada. Isso acontece nas melhores famílias. O sujeito achar que o proibido é permitido, isso daí, ninguém está livre disso. Nem professor de penal está livre disso. Achar que o proibido é permitido, ninguém está livre. Ninguém. Qualquer um pode cometer esse erro. Claro que algumas pessoas estão mais propensas a isso. Mas ninguém está livre disso. E a vida cria uma série de armadilhas. Há muitas vezes uma conspiração de fatores que vão levar o imputável a acreditar que o proibido seja permitido. E nós temos que ver se esses fatores todos realmente tiraram dele o potencial. Ele perdeu mesmo a capacidade de compreender. Em virtude desses fatores todos, ele perdeu mesmo esse potencial. Se ele perdeu o potencial consciência, afastou-se a culpabilidade. Aí, resultado, que está no artigo 21, é isento de pena. Então, no artigo 21 diz assim: o desconhecimento da lei é inexcusável, mas o erro quanto à ilicitude do fato isenta de pena, se esse erro foi inevitável. Então, peraí, o desconhecimento é inexcusável. Isso já vimos até na primeira aula. Falar que não conhece a lei não é desculpa. É isso que o legislador quer dizer com inexcusável. É indesculpável. Você não conhecer a lei, isso daí não é argumento. O máximo que pode acarretar é uma atenuante, conforme está no artigo 65, que é um outro artigo que não é pertinente ao programa. São circunstâncias que sempre atenuam as penas. Desconhecimento da lei. Se o juiz acreditar que o sujeito realmente não conhecia a lei, ele vai condenar, mas vai abater a pena. Ele vai dar um abatimento, ele vai atenuar a pena. Mas repare, o sujeito vai pegar pena. Por quê? O desconhecimento é inexcusável.
Mas o erro quanto à ilicitude, que é o erro de proibição, pode isentar de pena. Porque no erro, o sujeito ele não vai dizer: eu não sabia que existia tal lei. Ele não vai dizer isso. No erro, ele vai chegar para o juiz e vai dizer assim: olha só, eu jurava que eu não não estava realizando nenhum ilícito. Na minha concepção, naquele momento, eu estava fazendo algo permitido. Ah, mas você não conhece a lei e tal, você não... Excelência, eu até conheço a lei. Quantas vezes eu já ouvi falar na televisão, eu não sou nem da área jurídica, mas eu sei que existe uma legislação sobre o assunto, mas eu acreditava que eu não estivesse realizando, na minha ideia, na minha concepção, eu não estava realizando nada alcançado por essa lei. Nada, eu não estava realizando nenhuma infração. O que te levou a achar isso? Aí o juiz tem que saber. Por quê? O que fez esse indivíduo acreditar que o proibido era permitido? O que fez? Porque o juiz vai ter que examinar se esses fatores realmente tiraram dele o potencial. Se somente afetaram o potencial, ele está roubado, ele vai ser condenado. Esses fatores todos afetaram o seu potencial, mas que você tinha potencial, tinha. Então está condenado, pena reduzida. Mas, se foi afastado o potencial, sorte grande, é isento de pena. É o erro contra a ilicitude do fato. Então vamos fazer o seguinte: eu sei que quando se fala do erro de proibição, bate um desespero, principalmente naqueles que estão vendo o penal pela primeira vez, principalmente. Isso não quer dizer que quem já tenha estudado penal se sinta completamente seguro no assunto, porque isso daí nunca é um assunto que nunca nos dá total segurança. Sempre tem aquele receio: será que a banca vai fazer uma questão difícil? Nós vamos afastar isso aqui. Nós vamos pensar nas questões difíceis, nós vamos usar todos os argumentos que já foram usados em concurso público para todos se sentirem mais seguros. Mas não é um assunto que o aluno fica assim: tomara que caia aquilo na prova, porque ele sabe que é um assunto delicado. Não é dos mais fáceis, principalmente para quem está vendo pela primeira vez. Então vamos lá, eu já estudei o erro de tipo. E eu agora estou falando do erro de proibição. Eu não posso confundir um com o outro. Então eu vou fazer aqui uma comparação rápida. O erro de tipo que nós já estudamos quando avaliamos o fato típico está no artigo 20. O artigo 20 diz: o erro quanto aos elementos constitutivos do tipo. Então, o erro de tipo é o erro quanto aos elementos constitutivos do tipo. Só para a gente recordar, porque aí ninguém faz confusão. Elementos do tipo são os dados que fazem parte da descrição do crime. Isso aqui é um tipo penal. Isso aqui é um tipo penal. Pode ser o tipo do roubo, o tipo da extorsão mediante sequestro, pode ser o tipo do crime de dano, da quadrilha. O que está na descrição, cada expressão dessa aqui, eu vou considerar um elemento constitutivo do tipo. E errar quanto a algum elemento desse, não perceber algum elemento desse, errar, achar que é uma coisa e na verdade é outra, batendo aqui, quanto a algum elemento desse, eu vou dizer que o erro recaiu sobre um elemento do tipo. E aí é o erro de tipo. Erro de tipo essencial.
O erro recaiu sobre o tipo, mas recaiu na essência, em dados fundamentais, dados constitutivos. Consequência: exclui o dolo. O dolo é automaticamente afastado. O erro de tipo, que é o erro contra os elementos constitutivos do tipo, exclui o dolo na forma do artigo 20, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, quando o crime admitir a forma culposa, porque quando não admitir eu não vou perder meu tempo precioso fazendo isso, mas quando o crime admitir a forma culposa, eu vou ter que saber se o sujeito, ao menos, poderá responder na forma culposa. Mas como eu faço essa avaliação? Eu verifico se o erro foi invencível ou vencível. Porque o erro invencível é o erro inevitável. E o vencível é o erro evitável. Mas como é que é esse negócio de erro invencível? O erro invencível, um erro de tipo invencível, é aquele erro que o sujeito cometeu e qualquer outra pessoa em seu lugar, nas mesmas circunstâncias, cometeria também. Você errou, mas qualquer outro em seu lugar, o outro que eu falo é um homem médio, não um gênio, você errou e uma outra pessoa comum em seu lugar, nas mesmas circunstâncias, erraria também. Então o teu erro foi um erro invencível e inevitável, porque não só você errou, qualquer um erraria. Então um erro insuperável, invencível, inevitável, um erro que o sujeito comete e qualquer outro em seu lugar cometeria também, esse tem que ser um erro disputável. Você vai punir o sujeito? Se ele cometer um erro que você também cometeria, você vai puni-lo? Então é um erro excusável, porque excusável significa desculpável. O sujeito não responderá sequer por crime culposo. Então, se ele não responde nem por crime doloso, nem por crime culposo, ele responde como? Não tem dolo nem culpa. Ora, se não tem dolo, não tem culpa, não tem nada, né? Porque o sujeito responde por crime doloso ou crime culposo, e afastar da culpa afasta a última possibilidade dele ser responsabilizado. Mas quando nós substituímos aquele que errou por um homem médio e concluímos que um homem médio, no lugar desse que errou, não cometeria o mesmo erro, esse erro é indesculpável, inexcusável. E aí ele vai responder por crime culposo. E essa é a tal culpa imprópria. Ah, professor, a gente já estudou isso, porque estamos vendo? Para compararmos com o erro de proibição. Agora a gente faz a comparação, só estou relembrando, vamos fazer a comparação. Estamos estudando agora o erro de proibição. Erro de proibição. O erro de proibição está disciplinado no artigo seguinte, que é o artigo 21. E cometer o erro de proibição, na linguagem mesmo da lei, é cometer um erro quanto à ilicitude do fato. Erro quanto à ilicitude do fato. Errar quanto à ilicitude é um erro de proibição. Porque quando você erra em relação à ilicitude, é porque você pensa que algo é lícito, mas na verdade é ilícito. Então você errou contra a ilicitude. E pensar que o ilícito é lícito é o mesmo que dizer que o sujeito pensou que o proibido era permitido. Porque o ilícito é o proibido. Então a gente pode dizer que é um erro de proibição.
A doutrina chama assim. O erro quanto à ilicitude do fato, isso aparece na prova, o erro quanto à ilicitude do fato, não pense em erro de tipo, pelo amor de Deus. Vocês estão falando em erro contra a ilicitude do fato, o assunto é erro de proibição, envolve culpabilidade, não envolve dolo, não envolve culpa, envolve culpabilidade. Estamos então discutindo se o sujeito tinha ou não potencial consciência. Ele achou que o proibido fosse permitido, mas ele tinha condições de compreender que era proibido. Um cara chega para mim e diz assim: poxa, Gurgel, eu pensei que isso daí não fosse nada, que isso fosse permitido. Aí eu tenho que olhar para ele, pensar assim: poxa, cara, mas você tinha condições de compreender que o fato era proibido. Não, Gurgel, mas eu não percebi. Tudo bem, você não percebeu, mas você tinha condição de perceber. Potencial você tinha. A gente não fala isso para aluno, não fala isso na faculdade, para aluno. Professor, me dei mal, eu não entendi nada. Cara, você se deu mal, você se perdeu na prova, você vacilou, errou tudo, mas condições de gabaritar isso você tinha. Não, mas na hora me deu um branco. Tudo bem, na hora te deu um branco, mas o potencial você tinha, você sabe essa matéria. É o mesmo que a gente vai fazer aqui. O sujeito jurava ser proibido, jurava ser permitido, o que na verdade é proibido. Então ele está errando contra a ilicitude. Mas nós temos que saber se o potencial dele existia ou se foi afastado. Então nós não temos que olhar para o homem médio. Se a análise é de culpabilidade, eu não posso perder o agente do foco. Eu tenho que continuar olhando para ele. Esse cara achou que o proibido fosse permitido, mas nada de homem médio. Continua olhando para ele. Mas ele tinha condições de perceber que era proibido? Ele tinha. Porque a culpabilidade não é isso. Quando começamos a estudar a culpabilidade, eu não falei que era o momento de nós olharmos para a pessoa do injusto, do autor do injusto. O sujeito praticou um fato típico e antijurídico, praticou um injusto. Agora chegou o momento de olharmos para ele, porque examinar a culpabilidade é olhar para a pessoa do autor. Então nada de homem médio, nada de homem médio aqui, ó, quando se analisa dolo e culpa. Eu estou mexendo com culpabilidade. Se eu estou mexendo com culpabilidade, eu não posso olhar para ninguém mais além do autor. Eu tenho que olhar para ele, o autor do fato típico jurídico. Então ele está dizendo que não compreendeu a ilicitude, não percebeu a ilicitude. Aí eu olhando para ele, eu vou questionar. Mas se esse cara tinha condições de perceber que o fato era ilícito ou não? Então, as mesmas perguntas. O erro dele foi invencível ou vencível? O invencível é inevitável. O vencível é o mesmo que evitável. E o invencível e inevitável é desculpável. O vencível e evitável não tem desculpa. Inexcusável. Aqui é: o sujeito errou contra os elementos do tipo, está excluído dolo. Mas um homem médio em seu lugar erraria também? Uma outra pessoa em seu lugar erraria também. Então, invencível, afasta-se a culpa. Ah, não, outro homem mediano em seu lugar não cometeria o mesmo erro. Então, é vencível, responde crime culposo, se previsto em lei. Agora, no erro de proibição, não. No erro de proibição é: o sujeito não errou quanto ao elemento do tipo, ele errou quanto à ilicitude do fato. Ele achou que estivesse praticando um fato lícito, mas na verdade é ilícito.
Agora eu olho, continuo olhando para ele, para ver, mas ele tinha condições de perceber que o fato era ilícito? Não percebeu, claro, ele não percebeu, por isso que eu falo que ele estava em erro, porque ele não percebeu. Mas ele tinha condições de perceber? Não, não tinha. Ah, é? Então ele não tinha condições de perceber que o fato era ilícito, é o mesmo que dizer, ele não tinha potencial consciência da ilicitude. Ele não tinha o potencial, ele não tinha condição de compreender. E quando você afasta isso aqui, que é um elemento da culpabilidade, você afasta o quê? A culpabilidade. Quando afastamos um elemento da culpabilidade, afastamos a própria culpabilidade. E afastada a culpabilidade, o que acontece com o sujeito que praticou o injusto? É isento de pena. Então reparem lá, o artigo 21 fala o quê? O desconhecimento da lei é inexcusável, mas o erro quanto à ilicitude do fato, se excusável, isenta de pena. Porque ele não percebeu a ilicitude, nem tinha como perceber. Então, eu não vou punir um sujeito que não tinha condições de perceber que o fato era ilícito. Agora, ele não percebeu a ilicitude do fato, mas condição ele tinha. Ah, é? Então o erro dele foi o erro que ele cometeu era vencível, era superável, evitável, não tem desculpa. Consequência, diminui pena. Ah, diminui pena, então o sujeito é punido, ele não é isento, ele é punido, é condenado, mas com pena reduzida. Reparem que se o aluno olhar a questão que fala sobre um caso de erro de tipo e pensa que eles estão falando do erro de proibição, olha a tragédia, não acerta nunca. Não dá para matar nem no chute. Falar assim, eles contaram a história do erro de tipo, eu pensei que fosse erro de proibição, mas deu certo. Não, nunca vai dar certo, nunca. Porque as consequências são totalmente diferentes. Eles estão contando uma história de erro de tipo. Você está interpretando como erro de proibição. Então, das duas, uma. Ou você vai dizer que ele é isento por exclusão da culpabilidade, ou que ele vai ser punido com redução da pena. E aí vai errar. Porque se eles estão contando a história de erro de tipo, das duas, uma. Ou se exclui dolo e culpa, ou somente o dolo. Então não vão para campos totalmente diferentes. Então, em primeiro lugar, é o aluno olhar para a questão, identificar na hora, mas na hora, isso é erro de tipo. É na hora. Porque se começar errado, aí vai errado até o fim. Se começar mal, pensou que o erro de tipo fosse proibição, já era. Todo o teu raciocínio agora vai errado até o final. Eu tenho que identificar imediatamente isso. Aí vem algumas pessoas falam assim, vou te passar um macete. Eu tenho nojo disso, nojo. Vou te passar um macete. Porque o macete, ele tem que funcionar sempre. O macete funciona sempre. Porque o macete que de vez em quando te leva para a ruína, não é macete, é armadilha. Isso daí é a voz do encardido, né? Vou te passar um macete. Isso está errado. Vai funcionar? Vai funcionar sempre? Olha que muita gente fala. Se o sujeito errar quanto ao fato, aí o erro é de tipo. Errar quanto ao fato. Agora, se ele errar quanto à ilicitude do fato, o erro é de proibição. Cuidado com isso. Vai funcionar em alguns casos, não vai funcionar em outros. Eu lembro de uma prova da Polícia Federal que eles só de raiva fizeram essa maldade com os alunos, uma maldade muito cruel mesmo. Eles falaram que o sujeito jurava
ser permitida a entrada de uma mercadoria, quando na verdade aquela mercadoria era proibida a entrada. Aí fica aparecendo o quê? Erro de proibição. Acontece que no crime de contrabando, mercadoria cuja entrada é proibida, isso é elemento do tipo. Então não pense que se errar quanto ao fato ou a ilicitude do fato, pensem assim, elemento do tipo. Eu errei e o meu erro está em uma palavra, em alguma coisa que consta na descrição do crime, é de tipo. Agora, se o sujeito percebe a situação de fato, mas não percebe que aquilo é ilícito, aí o erro é de proibição. É porque nem tudo que consta no tipo, nem todos os elementos do tipo têm a ver com o fato. Por isso que é um macete que pode te levar à ruína. Nem tudo que está escrito no artigo, nem todos os elementos do tipo, são referentes a fato. Então, às vezes, a expressão proibida é uma expressão que constitui o tipo, e o erro vai ser de tipo. Tá? E essa foi a maldade que os caras fizeram na prova em 97 da Polícia Federal. Uma maldade assim das grossas. Porque o aluno viu proibida, proibida é erro de proibição. Não é bem assim. A expressão proibida, naquele caso, constituía o tipo. Então o erro é de tipo. Muitos falam assim, professor, podemos ver alguns exemplos disso aí? Claro, devemos ver exemplos disso. Eu, por exemplo, falei de alguns casos de erro de tipo, na ocasião que estudávamos isso aí. Eu falei do sujeito que pegava a bagagem de outra pessoa no aeroporto por achar ser a própria. Bagagem igualzinha, mesma mala, ele tinha que ter conferido, tá, mas ele, na pressa, né, meteu a mão. Essa bagagem é minha. Na concepção dele, ele estava pegando coisa própria. Mas, na verdade, ele estava pegando coisa dos outros. Então, qual o erro? O erro recaiu sobre um dado do tipo? Sim. Subtrair coisa alheia. Ele sabia que pegava coisa alheia? Não. Na cabeça dele pegava coisa própria. Na verdade, pegava coisa alheia, coisa dos outros. Esse negócio de ser dos outros, alheia, isso está no tipo. Isso está escrito no tipo. Então o erro é de tipo. Exclusão do dolo. E a exclusão do dolo, no crime de furto, exclui o furto. Agora eu vou pegar esse mesmo exemplo e vou transformar em erro de proibição, para que todos notem a diferença. O sujeito está no aeroporto, nada da bagagem chegar. Aquela aflição, tem hora, tem compromisso, cadê minha bagagem? Os voos posteriores, os passageiros já pegaram a bagagem, só o meu, desespero. Aí, em um determinado momento, ele pensa assim, então agora, estou aqui controlando no relógio. Se em 10 minutos a minha bagagem não aparecer, eu vou meter a mão em qualquer outra. Porque, segundo o Código de Defesa do Consumidor, caso a companhia aérea não entregue a bagagem do seu cliente, do passageiro, em no máximo 15 minutos, ele tem o direito de pegar qualquer outra bagagem. Se não tiver nenhuma alma caridosa naquele momento para dizer, meu filho, olha só, eu ouvi você pensando alto aí, que segundo o Código de Defesa do Consumidor, mas confia em mim, eu sou da área jurídica, eu estudo muito isso, eu faço processos
há não sei quantos anos. Não existe isso não. Quem te falou isso te enganou. Foi um picareta, um pilantra, um estelionatário, um bandido que está cheio, não só na área jurídica, como em tudo quanto é lugar. Está cheio. Esse aqui é um pilantra, ele te ensinou tudo errado. Você não pode pegar a bagagem dos outros. Ah, mas segundo o código, não. Eu vi na televisão, mentira. Ah, mas o comentarista, mentira. Ele falou bobagem, não acredita nisso. Você não pode pegar a bagagem dos outros, não, cara. Ele está no erro de tipo? Não. Ele está no erro contra o ilícito do fato. Ele está no erro de proibição. Porque ele, ao meter a mão na bagagem, ele sabe que está subtraindo para si coisa alheia. Então ele identifica os elementos do tipo. Ele não está pegando coisa dos outros achando ser próprio, não. Ele tem plena consciência de que está pegando coisa dos outros. Então ele está percebendo que está realizando os elementos do tipo penal do furto. Mas por que ele faz isso? Porque ele acredita que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, então ele está errando quanto à ilicitude. Ele pensa que fazer isso é permitido, que o direito dá amparo para o que ele está fazendo, mas não dá. Então ele está no erro de proibição. Quando ele alega isso ao juiz, mas eu achei, excelência, que eu pudesse pegar, porque eu vi uma matéria na televisão, aí cabe ao juiz continuar olhando para ele, para saber quem é esse cara, quem é esse indivíduo. Por quê? O que fez ele pensar ser permitido uma aberração dessa? Quem é esse cara? O nível de instrução, escolaridade? Que tipo de conversa, que papo brabo foi esse que fez ele acreditar nessa aberração? Para saber se ele perdeu o potencial ou se ele continuou com potencial, errou, mas tinha potencial. Aí vai diminuir a pena dele. Por isso que eu falei que isso acontece nas melhores famílias. Isso acontece com qualquer um. Ninguém está livre, não. Achar que é permitido, como esse troço aí segundo o Código de Defesa do Consumidor, esse tipo de bobagem a gente ouve todo dia. Mas todo dia. Chega na casa do sujeito, ele tem lá um animal em extinção em casa, no apartamento. Aí você olha aquilo, fica meio sem graça, porque, poxa, você está na casa de uma outra pessoa, você está sendo bem tratado, foi convidado, você vai ficar dando pitaco, né? Fica dizendo, olha, você não botaria o ar-condicionado aqui não, falta de educação total. Mas diante de um crime, às vezes você se sente obrigado, porque você sabe que o sujeito está em erro, e aí você tira ele do erro, né? Você tira ele do erro. Você é amigo do sujeito, você não vai permitir. Ele está praticando um ilícito e ele não está percebendo, então tira ele do erro. Aí já seria maldade a não falar nada. Aí você chega para o sujeito e fala assim, olha só, cara, desculpe te falar isso, mas esse animal é aquele, assim, essa... Por exemplo, isso tem um mico-leão dourado. Ah, é, lindo, né? Não, bonitinho assim, é uma gracinha, né? É uma gracinha. Mas olha só, esse bicho, você não pode ter não. Você tem autorização no IBAMA, você não pode ter esse bicho em casa não, cara. Aí o sujeito fala assim, não, posso, sim, eu posso, porque o namorado da minha filha, ele está fazendo direito, e ele falou para mim que a legislação ambiental permite quando a guarda é doméstica e aí eu estou tratando bem o bichinho. Não, olha só, desculpa, com todo respeito ao namorado da sua filha, mas não pode. Ele está equivocado, você não pode ter esse bicho, você tem que ir ao IBAMA, você tinha que ter ido lá. Não pode. Se alguém ouvir alguma coisa, se alguém te pegar nisso aí, vai ligar, vai dar problema. Não, ele é muito bom, ele só tira 10, então beleza. Aí você dá o cartão
Então, olha só, quando a Polícia Federal bater aí, o IBAMA e a imprensa também para te filmar e mostrar no jornal num horário nobre, aí você me liga, porque a gente faz um desconto, faz em 10 vezes aí honorários, eu prometo que faço um valor, não toma um cartãozinho, mas não perde, não, tá? Me liga. Você sabe que a pessoa vai para o fundo do poço, ela tem erro, você está avisando, mas alguma coisa tão forte está fazendo com que ela pense, não dá nada. Eu lembro numa aula também, que dando a legislação ambiental, falando sobre o crime de motosserra, um aluno da comercialização de motosserra, crime da legislação ambiental, e aí um aluno falou assim, professor, mas isso é crime? Isso não foi revogado, não? Aí eu fiquei assustado, porque quando falam para mim que alguma coisa foi revogada, eu acredito, porque a legislação ela muda muito rápido e sem aviso prévio. E eu procuro ver a jurisprudência e o site do Congresso Nacional e revistas e mensagens eletrônicas, é diário isso, é diário. Toda hora muda alguma coisa. Então, quando o aluno fala assim, isso aí foi revogado, eu acredito. Eu nunca acho que o aluno está falando bobagem. Pode ter mudado, eu que estou por fora. É humano, errar é humano. Será que a legislação mudou? Eu não vi. Será que todo dia a gente consegue olhar a legislação? Eu tento. Mas tem um dia que você passa mal, tem um dia que você está muito triste, tem um dia que morre alguém querido, tem um dia que você fica preso numa audiência até de noite, tem dias que você está com a cabeça explodindo. Então se alguém fala assim, essa lei está revogada, aí eu penso assim, bem, até ontem não estava, né? Será que eu perdi? A última vez que eu vi foi anteontem, ninguém me falou nada, eu não vi nenhuma mensagem. Aí o sujeito falou, professor, mas está revogado, o artigo 51 está revogado. Aí eu pensei, caramba, até ontem não estava. Aí, mas eu perguntei, você viu alguma mensagem, foi no site, você viu uma lei que revogou? Não digo isso porque lá na área onde eu tenho um sítio, o pessoal compra motosserra, vende, assim, todo mundo eu tenho motosserra. Aí ele foi falando da motosserra, como se utiliza a motosserra. Antes que eu falasse alguma coisa, um aluno lá de trás já fez a piada. Tem aluno que para fazer a piada é na hora. A pessoa nem acabou de falar, a piada já está pronta. É como no Facebook, né? Morre uma pessoa, a piada já está pronta. Parece que o cara já fez a piada antes da pessoa morrer. Aí já guarda a piada. Quando morreu, eu já vou mandar. Minutos depois vem a piada. Morreu uma celebridade, já vem a piada. Aí tem sempre um aluno assim, ele faz a piada na hora. Aí na hora que ele falou, porque eu tenho motosserra, a gente comercializa motosserra. Aí um aluno disse assim, o senhor tem o direito de ficar calado, o senhor não é obrigado a fornecer provas contra si mesmo, Pacto São José da Costa Rica, porque estava todo mundo gravando. Aula gravada. Aí todo mundo lá gravando as coisas que estão sendo ditas por mim e por todos ali. E o sujeito fala, porque lá o pessoal tem motosserra direto, a gente usa direto. O senhor tem o direito de ficar calado. Assim, cala a boca, você está confessando a realização. Para um sujeito falar isso, é porque ele está jurando ser permitido o que de fato é proibido. Por isso que eu falo que acontece nas melhores famílias. Já aconteceu também comigo, de numa sala de aula o aluno chegar com uma xerox falando assim, professor, dá uma olhada nessa questão aqui. Aí eu peguei aquelas xerox todas, olhei, cara, não faz sentido. É verdade, porque a explicação vem num sentido. O gabarito, questão comentada, né? O gabarito não está de acordo com a própria explicação. Está errado isso aqui, o gabarito é outro. Bem que eu já imaginava. Aí eu devolvi a chave. Só que na hora eu pensei assim, cara, eu conheço isso de algum lugar. A minha ficha demorou a cair, demorou muito. Mas eu conheço isso de algum lugar, cara.
Falei, vem cá, isso é o quê? É teu livro. A mãe falou assim, é teu livro, professor. Aí a ficha caiu. Eu pensei, é mesmo, é meu livro. Por isso que eu estava reconhecendo a linguagem, a questão. É meu livro. Mas peraí, xerox meu livro? Ah, professor, fica tranquilo, o pessoal aqui tira cópia, assim, mas não está sendo comercializado, né? Cara, mas isso é crime. Mas não deu tempo de eu falar, isso é crime. Você pegar livro e começar a xerocar por aí, isso é crime, contra a propriedade material. Mas antes que eu falasse isso, para tirar o sujeito do erro, o aluno da piada, mas já era outro, porque sempre tem um. Aí o aluno da piada, ele já mandou, professor, não liga não, é inimputável. Eu disse, não é inimputável, não fala, aí já é injúria, né? Não é inimputável. Tudo bem que o sujeito está com ânimo chocante, querendo só fazer brincadeira, mas não é um caso de inimputabilidade, é um caso de erro. Você chegar para o próprio autor e falar assim, não, aqui não está errado, ainda reclama, está errado. Porque foi a primeira edição, e aí sempre tem falha, né? E o erro material, puramente material, a explicação estava certa, mas a indicação do gabarito estava errada. Aí a pessoa vai para o autor com a xerox e diz, olha só. E eu pensei que só acontecesse comigo, mas eu conversando com outro autor, aliás, muito mais famoso, não tem comparação. Ele falou para mim, já me pediram autógrafo na xerox. Dá para você autografar para mim? A gente, aí o sujeito fala, eu vou fingir que eu não vi. Essa cara de pau, muitas vezes tem a ver com erro de proibição. Não é que o sujeito é mau caráter, não, é porque ele acha que é permitido, ele realmente acredita. E isso pode acontecer nas melhores famílias. Ele está tranquilão, não está fazendo absolutamente nada. O sujeito acredita que ele tem somente um acessório dessa arma de fogo, mas a arma já nem fabrica mais. Então não é crime. Porque se o acessório fosse... Aí você fica, cara, de onde você tirou isso? De onde você concluiu? Como que você chegou a esse raciocínio? Isso está tudo errado. Você não pode ter esse acessório. Ele está em erro de proibição. E não basta que o sujeito mostre que cometeu o erro. Tem que provar que ele perdeu o potencial. Porque se isso não ficar provado, diminuição de pena. Eu sempre uso uma historinha que fecha esse assunto de uma vez por todas, que é a historinha da velhinha que se envolve com droga. Porque nessa história, eu mudando uma vírgula, eu saio de um e caio no outro. Uma velhinha, uma senhora, vou falar velhinha que é de respeito, uma senhora com 80 e poucos anos de idade, com um baixo grau de instrução, escolaridade, mais para lá do que para cá, meio surda, tinha hábito de ficar em casa tomando chá e vendo televisão o dia inteiro, chá, viciada em chá. Se não tivesse chá, ela tinha crise de abstinência. Aí via lá uma notícia do chá, opa, isso é um chá novo. Um belo dia, ela vai tomar o chazinho dela, vendo televisão, e percebe que não tem mais chá. Naquela lata está escrito chá, não tem mais chá. Aí ela vai desesperada para a rua no final da tarde para comprar o chá, na loja onde ela sempre comprou. Só que está fechado. Aí pronto, crise, não pode ficar sem chá, ela é viciada em chá. Aí ela chega para uma pessoa na rua e fala assim, por gentileza, senhor, poderia me indicar um local onde eu poderia comprar chá? Eu sei que a hora já está tarde, eu não sei se eu vou achar. Aí o indivíduo chega para ela e fala assim, olha, o local que eu conheço é garantido, porque fica aberto 24 horas. Sabe essa rua aqui? A senhora segue toda a vida. Aí vai parar na entrada de uma comunidade ali, sabe onde é que é? Ah, sei, tá, uma favela. Ah, tá, sei sim. Então, ali na entrada tem um mercadinho 24 horas.
Aí a senhora vai lá e pede chá. O erro de tipo é assim como no erro de proibição. Tudo conspira para o sujeito cair na armadilha. Tudo conspira. Esse mercadinho que fica aberto 24 horas na entrada de uma favela, na verdade, é o quartel-general do tráfico. Ali é um ponto de venda de drogas, mas camuflado, de modo a parecer um mercadinho. Dá uma, como diz na linguagem coloquial, né? Para dar uma deschavada, eles botam lá leite, alguma coisa, mas ali é ponto de venda de drogas. E como tudo conspira para o erro, a palavra-chave, a senha para você pedir droga, você não pode chegar a um local, mesmo sendo ponto de venda de droga, e falar assim, vê, cocaína. Não é assim, né? Tem sempre uma palavra-chave. Eu morri de rir, porque há pouco tempo deu a notícia na televisão que em determinado local, aliás, foi numa interceptação de comunicações telefônicas, a polícia estava lá na conversa para pegar o traficante e a palavra-chave, a palavra que eles usavam com o fim de fazer referência à droga, maconha, era chá. Aí eu pensei, puxa, eu acho que o cara assistiu a aula, porque isso daí eu já estou há um tempão comentando esse erro. E também só na cabeça do sujeito que ele vai falar chá e o policial vai achar que é chá mesmo, né? O policial nasceu ontem, eles estão vendendo chá, é ridículo. Aí essa senhora foi até o local e falou, poderia me ver chá? Queria 100 gramas de chá. Aí o indivíduo, traficante, pensou, caramba, é uma senhora, 80 e poucos anos, só que ela chegou aqui, né, a essa hora, a senha, falou a palavra-chave, vou vender, o negócio dele é vender. Mas, há uns anos atrás foi presa a vovó do pó, toda hora tem a vovó disso, a vovó daquilo, ela pode ser a vovó do chá, deu a palavra-chave, o cara embrulhou 100 gramas de maconha e deu para ela. Ela estranhou o formato, o cheiro, estranhou a forma como ele embrulhou, principalmente o preço, desproporção, né, do preço do chá e o preço da maconha, que chá caro, mas ela não uniu o nome à pessoa, ela não percebeu. Para ela, o sujeito estava abusando da sua idade avançada, da sua boa vontade, do fato de ser o único mercado aberto, ela pensou isso. Levou para casa maconha, colocou num pote, estava escrito chá, colocou maconha. E as pessoas que iam à casa dela, as pessoas que iam visitá-la, ela perguntava, você quer um chá? E servia chá de maconha. Servir maconha, oferecer maconha, é tráfico. Artigo 33 da Lei de Drogas. Oferecer droga, guardar droga, ter em depósito droga. É o que ela está fazendo. Trazer consigo para a venda. Ela está com droga dentro de casa. Ela está cometendo crime de tráfico. Em tese, crime de tráfico, artigo 33. Mas ela sabe que a substância que ela guarda e oferece para os outros é droga? Não. Ela pensa que é chá. Então ela está em erro, porque o erro é isso, a desconformidade entre o que o sujeito pensa e o que na verdade é. Ela está em erro. E esse erro está recaindo sobre o quê? Sobre droga. A expressão contida no tipo do artigo 33 da Lei de Drogas. Então é um erro de tipo, que exclui dolo. E se ela não responde por tráfico doloso, é possível ela responder por tráfico culposo? Não, porque não existe. Então ela seria absolvida. Mas olha o problema. Polícia bater pé na porta, presa, aparecer manchete de jornal, vovó do chá, presa em flagrante, porque o crime é permanente, né? Presa em flagrante, com maconha, oferecia maconha para as pessoas, até que um belo dia alguém reconheceu o cheiro e tal, informou a polícia, escândalo. Aí vai ela contar a história triste. Olha, foi o seguinte, eu estava sem chá, aí eu fui para a rua para comprar, o local estava fechado, um maluco me informou que
um local era que vendia, eu não sabia que ali era o ponto de venda de drogas, muito menos que a palavra-chave para comprar droga era, contou a história triste, o juiz viu que ela errou e uma outra pessoa em seu lugar cometeria o mesmo erro. Qual? Está excluído e ele nem precisa fazer essa análise porque não se admite a culpa. Mesmo que o juiz pensasse assim, poxa, mas uma outra pessoa em seu lugar não cometeria esse erro, culpa, só que não tem. Então a exclusão do dolo já afastaria de uma vez por todas o tráfico absolvido. Agora, como é que eu pego essa história e transformo em erro de proibição? Essa senhora estava lá vendo televisão, fazendo a comida, atendendo a porta, arrumando a casa, tomando o seu chazinho, de repente, ela ouve lá o sujeito que está sendo entrevistado falar que a maconha tira dor de cabeça, que tira dor na coluna, que tira dor disso, daquilo, que é bom para diminuir colesterol e que diminui pressão. Começa a falar um monte de coisa referente à maconha, porque, segundo ele, a maconha faria bem à saúde. Segundo ele, o cara está dando essa entrevista. Poxa, professor, mas isso daí é apologia. Não, porque ele não está dizendo use a maconha, compre, venda a maconha, guarde. Não, ele está dizendo assim, a maconha deveria ser liberada pelo governo, deveria ser retirada da tabela da Anvisa, como recentemente nós tivemos passeata em favor da maconha. É questionar, isso daí é crime ou não é crime? Eles estão fazendo apologia? Não, eles estão fazendo uma passeata em favor da liberação de tais substâncias para o comércio, para o uso e tal. Porque se fazem passeata dizendo usem maconha, tem que prender todo mundo, porque é uma substância considerada entorpecente. Então o sujeito estava na televisão falando, o governo deveria rever a posição em relação a isso, que não é crime. Por mais absurdo que isso possa parecer, mas não é crime. Ele está mas ela não entendeu. Ainda mais porque arrumando casa, vendo a panela, atendendo porta, com baixo grau de instrução e escolaridade, meio surda, ela não entendeu assim. Na concepção dela, o sujeito estava dizendo que a maconha tem para você comprar, para você usar como você quiser. Ela entendeu assim. A entrevista do doido lá, estava falando sobre a liberação da droga, e ela compreendeu dessa forma. Mas ela ficou na dúvida. Ela ficou, poxa, então já eu sou viciado em chá. Se a maconha é boa para isso, para aquilo, eu vou fazer um chazinho de maconha. Mas será que não entendi direito? Eu já estou assim, de vez em quando eu confundo as coisas. Vou perguntar para minha vizinha. Ela bate a porta da vizinha para dizer, olha, eu vi uma entrevista agora na televisão, eu fiquei com dúvida. Eu estava a fim de fazer um chá de maconha e tal, porque ele estava falando que a maconha é bom para isso, aquilo, mas sei lá, né? Aí a vizinha, porque eu disse que tudo conspira para o erro. Aí a vizinha, mais doida do que os dois, né? A vizinha fala, olha, mas você está sempre por fora, né? Mas está sempre viajando. É claro que pode, se você só foi saber disso agora. É crime você vender maconha, mas não é crime você ter maconha para uso caseiro e tal. Você pode, por exemplo, fazer deliciosos doces. Sabe aquele doce que eu te dei há pouco tempo, aquela torta? Então, foi a torta de maconha. Aquele bordado que eu te dei, tudo com maconha. Assim, a vizinha coloca a outra em mais erro ainda. Agora ela jura, agora ela está certa de que ter maconha em casa para fazer chá, não há nada de errado nisso. Agora ela vai à rua, não pergunta assim, o senhor pode me indicar um local onde eu possa comprar chá? Não. Agora ela vai chegar para aquela mesma pessoa, que ela tinha perguntado no exemplo do eu tive, o senhor pode me informar onde eu posso comprar maconha? Aí o sujeito, aquele bicho maluco, né? Vai dizer, posso sim, senhora, mas fica abaixo. Olha só, a senhora segue direto essa rua, lá na entrada da favela tal,
você vai ver que tem um mercadinho. Ah, sei, mercadinho. Pois é, ali não é mercadinho, coisa isso mesmo. Ali é o ponto de venda de droga. Mas a senhora não fala assim como falou comigo, não tem maconha. Fala chá, a palavra é chá. Aí ela vai lá e fala, senhor, poderia me ver chá? 100 gramas de chá? Aí o sujeito, pois não. Aí ela fala no pé do ouvido, isso daí é maconha, não, maconha tranquilo. E dá boa, senhora, dá boa. Aí ela vai, pega a maconha, leva para casa, bota naquele pote que estava escrito chá, ela arranca o rótulo e bota grandão, maconha, pote grandão. Aí quando as pessoas vão à casa dela, ela fala, aceita o chazinho de maconha? Porque ela está em erro de proibição. Ela sabe que o que ela tem em casa, ela sabe a natureza da substância que ela tem em casa. Então ela não está errando quanto a um elemento do tipo. Mas ela está errando quanto ao pensar que isso é permitido. Aí ela é presa, aí aparece na televisão, agora ela conta a história triste. Silêncio, olha só, vou te explicar o que aconteceu. Aí ela conta essa história toda. Do doido lá na televisão, da maluca da vizinha, do maluco do traficante. Aí começa a contar tudo. Aí o juiz olha para ela, maldade seria olhar para o homem médio, né? Tem que olhar para ela para avaliar. Essa senhora, com todos os problemas que a afetaram, né? Ela tinha condições potenciais de perceber a ilicitude do fato que ela realizava? Não. Então, está absolvido. Se o juiz entender que mesmo com todas essas características, todas essas circunstâncias, essas coincidências, ela ainda assim tinha potencial, e condena e com pena diminuída. Então vai depender do indivíduo, porque o exame do erro de proibição é um exame de culpabilidade. Não podemos olhar para outra pessoa diferente do próprio autor do injusto penal. Então, fizemos aqui a distinção, espero que tenha ficado clara essa noção do 20 para o 21, essa linha divisória do 20 para o 21, porque depois do intervalo nós vamos para um dispositivo ainda mais sério, que é o parágrafo 1º desse artigo 20. É o erro recaindo sobre excludente de ilicitude. Mas vamos dar um intervalo, depois a gente vê esse assunto. Vamos lá.